Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso literário, nosso encontro de bem peço assim que a gente faça mais um não diria que um debate, entendeu? Mas que a gente realmente tente participar, alguns slides para nos auxiliar, mas assim, a gente segue a nossa leitura e não uma coisa meio engessada. Qualquer problema, vocês falem no chat, tá bom? Vamos começar então. Travando, Gabriel? É que o começo da fala travou. O começo da fala travou. Ah, bem, não era tão importante. A gente pode começar. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? Todo mundo? Eu não tô no chat não, porque eu tô vendo o slide, né? Yes? Me ouvindo? Paula, Sabrina, Wallace, Sim, pessoal? sim, tô te ouvindo. Sim, eu Sem problema. ouvindo. Ouvindo, pode falar? Pois bem. O primeiro conteúdo que a gente vai começar é com a reunião de hoje é do capítulo do Anel Vai para o Sul, né? Que vai ser a minha parte, e a segunda, na verdade, parte, a segunda e terceira parte fica com o Wallace, hoje, que é o Jornada no Escuro, e a Ponte de Khazad-dûm. A gente pode começar dizendo, na leitura que tivemos nas últimas 2 semanas, que é, pegando em conexo com a última reunião, que teve 2 semanas atrás, que foi o Conselho de Elrond, no caso, em Valfenda, né? Lá ficou certo que Frodo seria o portador do anel e isso levaria esse anel para Mordor, no caso, para ser destruído, como todos sabem, né? A questão agora é que podemos falar de algumas diferenças que tem do livro quanto ao filme, né? Porque isso sempre gera um bom conteúdo, uma boa conversa entre nós aqui. O Wallace pode passar para o próximo slide, por favor? A parte do mapa. A gente vai falar que podem ver um mapa, que essa mapa pega especificamente ali de Valfenda, ali na parte A, descendo para a parte B em Eregion, e a parte C na montanha de Caradhras, parte D as minas, as minas de Moria, certo? Eu vou pegar da parte A até a parte C. O primeiro ponto que vê no começo do capítulo é o seguinte, que depois do Conselho de Elrond, a sociedade, que ainda não estava formada, especificamente falando, ela passou ainda 2 meses ali em Valfenda, alguns deles, especificamente os hobbits, no caso. Até lá, foram enviados batedores para averiguar, para esquadrinhar as terras ao redor, que a gente vê conforme nos capítulos aí. Não é conforme aquela situação de urgência e tão de brevidade como tem no filme, né? Ah, nesse tempo que houve essa, essa partida dos batedores, um deles era Aragorn e dois deles eram Elrond e Eladan, para observar os passos do inimigo, a questão dos Cavaleiros Negros também. E quando a gente vai um pouco mais à frente. Ponto interessante também é que Mel e Pip não estavam contados para serem os integrantes da sociedade, no caso, né? Isso a gente vai ter mais na frente também. Como eu falei aqui dos batedores aqui, a gente pode ver nas ilustrações, que no caso, a primeira ilustração ali, a gente pensa que é Aragorn, não, mas aí é outro personagem. Mas aqueles dois elfos abaixo ali são os filhos de Aragorn também. E uma ilustração daquele elfo também, uma mata, observando. Como posso explicar também a parte da frente aqui? Gandalf explica que o envio dos batedores seria mais à procura de alguma pista sobre o inimigo, né? Porque ali seria uma missão extremamente, como posso dizer, por baixo das cortinas, no caso, né? Não seria aquela grande ideia de levar o Anel a Mordor com um grande exército para atacar os Portões Negros, invadir Mordor. Não. Não seria assim um palco da guerra
última aliança, no caso, né? Seria agora um hobbit, um pequeno ser que enviaria um anel com pessoas a seu lado até lá. O primeiro ponto que a gente pode observar nessa formação da sociedade é que não existia algo já não existia algo já definido, né? Na formação dessa sociedade. Pode ver que alguns que o próprio Elrond já fala que muitos iriam com ele, alguns deles iriam com ele até um certo ponto, como no caso ali de Aragorn com Boromir, que iriam para Minas Tirith. Legolas poderia muito bem seguir para o norte também. O ponto ali é que ia ter, enfim, na demanda, no caso. E, como eu falei, no decorrer dos capítulos a gente vê também que há uma pergunta, uma afirmação de que uns hobbits pensavam que os Nazgûl tinham morrido na inundação. E Gandalf diz que não é tão fácil assim esses Nazgûl assim perecer, no caso, né? Isso a gente vê na página 390. Quem tiver o livro aí pode abrir, eu vou ler aqui uma parte. Iniciando aqui no parágrafo 1. Não se pode destruir espectros do anel desse modo, disse Gandalf. O poder de seu mestre está neles, e por ele mantém-se de pé ou caem. Esperamos-nos que todos tenham sido desmontados e desmascarados, e que, portanto, estejam menos perigosos por algum tempo. Mas precisamos descobrir com certeza. Enquanto isso, você deveria tentar esquecer suas aflições. Não sei se posso fazer algo para ajudá-lo, mas vou sussurrar que isto é em seu ouvido. Eu vou aproximar mais aqui o livro. Alguém disse que seria necessária inteligência no grupo. Ele tinha razão. Eu queria com vocês. Eu peguei essa parte aqui dos Nazgûl, no caso, né? Muito bem. Quase 2 meses depois, os batedores começam a retornar a Valfenda. A gente pode partir aí para o capítulo, para a página 391, a partir do parágrafo 2. Fazia quase 2 meses que os hobbits estavam na casa de Elrond. Em novembro se fora com os últimos farrapos do outono. E dezembro passava, quando os batedores começavam a voltar. Alguns haviam rumado ao norte, além das nascentes de Foltegres, até a Charneca Éten, e outros haviam rumado para o oeste. E com a ajuda de Aragorn e dos caminheiros, tinham buscado longe nas terras griságua abaixo, até Darbad, onde a antiga estrada do norte atravessava o rio junto com a cidade em ruínas. Muitos haviam ido para o leste e sul, e alguns destes tinham cruzado as montanhas e penetrado em Treva-mata, onde fica o reino de Thranduil, enquanto os outros escalaram o passo nas nascentes do rio de Lys, descendo até as terras selváticas e atravessando os campos de Lys, alcançando por fim o inimigo, o antigo, na verdade, lar de Radagast em Rhosgobel, que a casa de Radagast ficava também em Treva-mata. Tá aí eu usei a ilustração aí de Rhosgobel, né? E Radagast. Radagast não estava lá, e retornaram por cima da alta passagem que se chamava Portão do Chifre Vermelho, que a gente vai ver mais para frente. Os filhos de Eladan e Elrond foram os últimos a voltar. Haviam feito uma grande jornada descendo do Véu de Prata até a região, mas ninguém falara de sua missão senão Elrond. Pois bem, depois desses eventos, como os batedores voltaram, né, isso já quase 2 meses depois do Conselho de Elrond, a sociedade é formada, né, com a inclusão de Merry e Pippin, que é nesse exato período que a sociedade é formada. Um ponto que a gente pode observar, como já falei, não era algo definido que todos iriam juntos até Mordor, né? O segundo ponto é que a comitiva era de 9 membros, uma contraposição dos 9 Nazgûl, né? Ainda assim, Merry e Pippin não estava incluso. Ainda vão observar se Glorfin, Beowulf, algum outro personagem iria junto com a companhia. Gandalf, com sua grande tarefa, talvez a sua última. Isso é um sentimento de Elrond, né? Eu vou até abrir aqui, página 392, quando Elrond convocou a parte que ele diz de Gandalf, que, pois bem, se a gente ler aqui na frente, a gente percebe, né, que eu acho que era mais um sentimento de Elrond, né, que ele falava que talvez algo seja a última grande missão de Gandalf, e a outra parte era a insistência de Merry e Pippin para ir com a comitiva, né? Vou ler aqui uma parte aqui, ó. Falas com gravidade, disse Elrond, não tenho dúvidas, o condado presságio já não está livre de perigo.
e eu ousaria em mandar estes dois de volta para lá como mensageiros, para fazerem o que pudessem, de acordo com os modos de seu país, para alertarem o povo de seu perigo. Seja como for, julgo que os mais jovens dos dois, Peregrine deveria ficar. Meu coração se opõe à sua ida. Vocês observam que essa parte aí parece que Elrond já estava meio que sentindo a questão do Peregrine no caso, né? Pois bem, outra questão ainda em Valfenda, que a espada de Elend, ela é refeita, né? Não já durante a batalha no cerco de Minas Tirith, quando a gente vê ali, quando o Elrond já aparece no acampamento dos Rohirrim, ali no Retorno do Rei, né? A espada de Elend é feita, e todos conhecem, né? Essa espada feita pelo Anão Telcar, que foi para... Oi, Então, o Wallace. último slide eu tinha alterado para Andúril, né? Aí tá como Nárcio ainda, mas é só pra colocar aqui a Andúril, a espada, no caso. Que ela foi refeita com o Sim, nome a de Andúril. espada ela é Aí. feita com Andúril, que quer dizer a chama do oeste, certo? Que é a espada do primeiro rei dos Dúnedain, já dentro da Terra-média mesmo, depois da queda de Númenor, no caso, né? Pois bem, deixa eu ver mais aqui uma parte. Aqui, outra diferença que a espada já falei essa parte também. Frodo recebe, pode passar o slide na hora que o Frodo recebe os presentes de Bilbo, né? A gente vê aí o Mithril, né? Que foi um presente dado pelo rei Thorin de Erebor. Esse colete Mithril, que era um minério que era encontrado apenas em um lugar na Terra-média, que a gente vai falar sobre esse lugar daqui a pouco. E a espada ferroada, né? Que o Bilbo encontrou na aventura dele com os anões na, na comitiva de Thorin, né? Pois muito bem. A comitiva parte, que é a página 399, e deixa eu ler aqui para vocês aqui, na última parte, é onde é, onde fala: não olheis muito longe à frente, mas ide agora de bom grado. Adeus, e que a bênção dos elfos e homens e todos os povos livres vá convosco, que as estrelas brilhem sobre vossos rostos. Nesse caso, a sociedade estava formada já. E depois da insistência lá do Merry e Pippin também, né? Muito bem, eles saíram de Valfenda, né? Em 8 de janeiro, em 25 de dezembro, né? Em 8 de janeiro, eles já estavam numa região chamada Eregion, que é ali mais a oeste das Montanhas Devoecas, que nessa região é uma região muito importante, principalmente na questão da Segunda Era, onde foram, nesses lugares onde foi forjado os Anéis de Poder, né? Toda aquela questão de Sauron ter se transformado em Anatar, um Senhor dos Presentes, toda essa questão é uma das regiões importantes, né? Onde teve início aí de toda essa questão, já na terceira era. Isso em 8 de janeiro, né? Eu não vou muito explicar aqui por causa do tempo, né? Porque o Wallace ainda vai falar de dois capítulos ainda, mas eu queria falar um pouco sobre Eregion, mas não vai dar tempo. Durante essa ida, eles tinham percebido que estavam sendo observados, né? Haviam pássaros negros ali da região de Dunland, onde vivia ali os terrapardenses. Não, os terrapardenses não, era o povo de Dunlendingos, eu acho que fala assim, entendeu? E esses pássaros também vinham de Fangorn, né? Ali perto do outro lado das Montanhas Nevoentas. Então o grupo decidiu partir até avistarem uma sombra escura passando pelo terreno. Tem umas certas coisas aqui que a gente vai observar, certos acontecimentos, que a gente vê que nem tudo faz parte do plano de Sauron, nem tudo faz um com Sauron, entendeu? A gente vê que certas coisas, certos seres, certos acontecimentos não faziam que eram malignos, não faziam parte diretamente, nem na sua forma mais integral, não fazia parte do poder de Sauron, né? A exemplo, a gente vê a própria Ariana Aracne, né? Ela não era uma aliada de Sauron, mas Sauron tratava ela como um grande arma, né? Ali, principalmente que passava pela passagem aí de Crist Ungol, né? Que a gente vai ver muito mais isso lá na frente, no caso, né? Então, eles tinham a ideia tinha três situações ali para passar. Ou eles passavam pelo portal, pelo Passo do Chifre Vermelho, que atravessava as Montanhas Nevoentas,
ou eles iam pelas minas de Moria, ou eles iam pelo desfiladeiro de Rohan, mais ao sul ali. Wallace, você tem um mapa aí, cara, para dar mais uma ideia? Oi? Qual mapa? Aquele mapa. Ah, Esse caralho, mapa sim, eu tenho, peraí. Deixa eu de só ir na caráter. frente. Não é mais na frente, no caso, ali. Exatamente, isso. Aqui, ó. Aí. Não, é mais ao sul, no caso. Mas é o seguinte, pois bem, tinha essas 3 passagens aí no caso. A passagem que estava na mente de mais ali no momento era Passo do Chifre Vermelho, né, que atravessava e ficava no outro lado de um lugar chamado Caradas. Caradas há quem diga que era a maior montanha das Montanhas Devoetas, e essa montanha era uma das 3 montanhas que ficavam em cima do reino de Moria, né? A gente vê ali que haviam 3, que é 3 montanhas: Caradras, Celebrityl, e a outra é Panuídol, se não me engano, né? Konodoin. Konoin. É, No caso é chifre vermelho, pico de prata e cabeça de nuvem, né? Pra ser mais cabeça de nuvem. Eu tava com um texto aqui. Eu passei essa atualização agora para o mapa interativo. Agora, na nova atualização, vai ter essas 3 montanhas lá. Então, em 11 de janeiro, a gente estava em Caradras, né? Passando 2 dias na montanha ali, que foi uma experiência completamente assombrosa, posso assim dizer, né? Caradras era a mais alta e a mais ao norte das montanhas de Moria. As 3 montanhas sob as quais a grande cidade anã de Khazad-dûm foi construída. Os dois outras montanhas eram Celebdil e Fanuídol, como já falei no caso, né? Caradas foi descrito como um pico poderoso, coberto de neve como prata, mas com lados nus e transparentes. O ponto que a gente vai ver aqui também é que Caradas, a gente vê que o Gillian fala isso aí no decorrer dos capítulos, que era chamado de cruel pelos anões, né? E há muito tempo tinha uma má reputação. Foi o local da Terra-média onde o Mithril foi encontrado e onde os anões acordaram a ruína de Túrin, o Balrog de Moria. Essa questão de Balrog daqui a pouco nos capítulos, que a gente vai falar ainda. E o Mithril, o colete que é o colete do Bilbo, no caso, né? Foi nessa montanha de Caradras onde tinha esse minério, né? Como eu falei, a ideia também era chegar ao portão do Chifre Vermelho, ao portão ou passo. Portão não quer dizer na literalidade portão, mas era o passo do Chifre Vermelho que atravessava a montanha de Caradras, né? E assim descer a montanha até no Riacho Escuro, e de lá tomar. Que nesse Riacho Escuro já ficava no outro lado dessas montanhas nevoentas, né? Que ficava no outro lado abaixo de Caradras. O Portão do Chifre Vermelho, também chamado de Passo do Chifre Vermelho, era uma passagem estreita e perigosa, através das montanhas nebulosas, as montanhas nevoentas, que iam das regiões selvagens de Érido até Rovênio, que é a parte leste da Terra-média. Escapado e Ygrimmar, subia pelas encostas meridionais de Caradras e descia até o Vale do Rio Escuro, e, portanto, até o Vale do Anduin, além das montanhas. Como já falei, no caso, né, isso a gente vê na página 402, que era a ideia, né? Eles atravessarem as montanhas. Né? A tentarem atravessar o Chifre Vermelho, então, eles enfrentaram uma forte nevasca, uma tempestade, né? Como se um poder de própria vontade havia em Caradras, entendeu? Como se quisesse impedir de a companhia atravessar essas montanhas, né? E a gente observa ali alguns pontos que, como o próprio Gillian já falou, que a montanha era chamada de Cruel, né? O Aragorn fala que havia outros poderes na Terra-média que propriamente era antes de Sauron, estavam outros poderes que não necessariamente havia um conluio com Sauron, né? Essa é uma das diferenças que a gente vê nos filmes, porque não existia um encantamento ou uma conjuração por parte de Saruman, né? Que Saruman ali ele fez uma tentativa de impedir deles atravessar a montanha de Caradras para ir pelas Minas de Moria, porque havia o Balrog lá no caso lá, né? É bem interessante essa questão do filme. Mas no livro não, no livro que realmente a própria montanha é como se tivesse uma própria vontade ali de não deixar eles atravessar a montanha de Caradras, né? Naquela grande tempestade. Deixa eu só ler aqui essa parte, que é muito interessante, que o próprio Aragorn fala, e o Boromir também, na página 408 da HarperCollins, viu, pessoal? Estou usando a HarperCollins aqui. E deixa eu só ver se me encontro aqui.
O Boromir fala: pergunto-me se isto não é maquinação do inimigo, comentou Boromir. Em minha terra dizem que ele consegue governar as tempestades das montanhas de sombra que se erguem nos limites de Mordor. Ele tem estranhos poderes e muitos aliados. Seu braço alongou-se deveras. Quer dizer, seu poder se cresceu, disse Gillen. Se ele consegue trazer a neve do norte para afligir aqui às 300 léguas da distância, seu braço alongou-se, afirmou Gandalf. Seu poder cresceu. Aqui diz que, também mais afinal, que não podemos ir mais longe esta noite, para mim. Quem quiser que chame de vento, há vozes cruéis no ar, e estas pedras nos têm por algo. Eu chamo de vento, comentou Aragorn, mas isso não torna falso o que dizes. Há muitos seres malignos e inamistosos no mundo que têm pouco apreço pelos que caminham em tuas pernas, e ainda assim não são aliados de Sauron. E sim, têm seus próprios propósitos. Alguns têm estado neste mundo por mais tempo que ele. E essa parte no final que Caradas é chamado de Cruel e tinha o seu nome como Cruel, disse em Gillen. Longos anos atrás, quando o rumor de Sauron ainda não for ouvido nessas terras, ou seja, a montanha é muito, muito velha no caso, né? Eles tentaram atravessar, o Legolas foi um pouco mais à frente, né? A gente até foi um pouco de humor ali, que ele ia trazer o sol ali para eles ali no caso, né? É um ponto interessante ali, né? Há outro ponto interessante de humor que a gente vê ali nessa passagem é porque eles queriam a todo custo não mostrar, não demonstrar ali que estavam ali no caso, né? Eles queriam despistar ali qualquer olhos que vissem eles atravessando, porque ali a demanda ali era realmente confidencial, era uma coisa assim em segredo no caso, né? Gandalf também já desconfiava que no outro lado da passagem do passo do Chifre Vermelho havia vigias, né? Do outro lado ali do Riacho Escuro, na passagem do Chifre Vermelho, no caso, né? Gandalf, no momento ali, usa uma magia lá de encantamento, ele acende uma fogueira, aí então ele fala, pois bem, agora eles podem me ver, acho que é algo assim do tipo, né? Até com vocês com o Wallace ontem, né? Sim. Legolas vai à frente e tal, na montanha, e vê que não dá pra passar, e já tô concluindo, pessoal. Já tá terminando já. Vamos passar pra frente. Na página 415. Passou-se talvez 1 hora, apesar de parecer muito mais tempo. Então, finalmente viram Legolas voltar. Ao mesmo tempo, Boromir e Aragorn ressurgiram de trás da curva, bem atrás dele, e viram subindo a clive seu esforço. Bem, eu não trouxe o sol. Ele caminha nos campos azuis do sul e uma pequena grinalda de neve neste morrinho de Chifre Vermelho não incomoda nem um pouco, mas trouxe de volta um lampejo de boa esperança para aqueles que estão condenados a andar ao pé. O maior monte de neve de todos está logo atrás da curva, e ali nossos homens fortes quase foram sepultados. Seu áudio sumiu, Evandro. Evandro? Evandro? Evandro, mutou. Já retornamos, pessoal. Deixa eu vou ler nos comentários aqui, Wallace, por enquanto. Ok. Wallace vai dar prosseguimento, e o capítulo Evandro, vai para o Evandro. sul, que eu acho isso muito bonito. Acho que a forma que o Tolkien aplica essa batalha que tem, ele termina dizendo, Caradas os derrotaram, né? Evandro. Eu já falei da parte dos filmes, né? Que Evandro? Saruman também. Evandro. Acho Foi, que tá Evandro? ouvindo. Oi. Então, seu áudio deu uma cortada agora. Em quase 1 minuto, quase, basicamente. O que eu falei por último, no caso? Você tinha falado sobre o sol brilha nos campos do sul, algo do tipo assim, falando da frase de Legolas, no caso. Nessa parte que o Legolas. Vocês estão ouvindo agora? Sim. Ouvindo, Sabrina? Não tem bom som. Wallace? Pode continuar. Muito bem. Pode Pois bem, continuar, agora tá normal. Pois bem, é a parte que eu tava falando que o Legolas foi à frente, no caso, né? Que teve uma brincadeira ali, no caso ali. Vou ali trazer o sol para cá, porque tava precisando realmente ali, né? De algo mais quente para poder sair aquela nevasca dali, para eles poderem prosseguir, mas não teve como. A gente vê isso no capítulo, né? Então eles recuam, saem de Caradhras, e Caradhras vence aquela batalha, bem dizer, né? Porque a gente tem a entender ali. A gente pegar um ponto mais ali de interpretação, a gente, como já foi dito ali, Caradhras não era aliada de Sauron, mas é como se houvesse, na verdade, um espírito na montanha que não deixava eles passar, né?
há uma teoria que dizia que era o Balrog, né? O próprio Balrog que estava tentando, mas acredito que não. Essa questão mais do poder de fogo do Balrog e essa questão de nevasca, eu acho que não sei se pega muito esse ponto. Acredito que é a própria montanha realmente ali, né? E o Aragorn, ele já fala esse ponto aí, é que necessariamente não seria preciso ser aliado de Sauron. Às vezes, o simples fato de ser algo maligno não tinha boa compaixão com seres pequenos, né? Que andavam sobre duas patas, com duas patas e duas pernas, no caso, ali como foi dito, né? Então, o Legolas retorna e então eles saem de Caradhras, né? Resumindo ali, eles dão prosseguimento ali pelas minas de Moria e o que o Wallace vai falar já já. E o capítulo termina com esse bom texto, que eu acho muito bonito isso, a forma que Tolkien aplica, né? Que Caradhras os derrotara, né? Pois bem, eu falei por acho que uns 20, 30 minutos aqui. Tem algum comentário nesse capítulo, a gente dá prosseguimento? Bastante. Sabrina vai ler, né? Tá, eu vou começar ali na Daniele. Ela falou: tem uma dúvida mais filosófica de que, de fato, no conto do livro, Gandalf sabia ou não de que fato enfrentariam o Balrog em Moria? O que acham? Eu acredito que sim, né? Acho que Gandalf, por toda a sua experiência ali, tinha havia certo. Ele já tinha esse saber no caso, né? Até o Rodrigo respondeu: acho que ele suspeitava, pois sabia que lá havia coisas antigas. Eu não consigo ler os comentários, pessoal. Foi muito bem, pode dar prosseguimento aos comentários aí. Eu acho que a maioria tá respondendo o questionamento da Daniela ali. O Gabriel Gandalf apenas não sabia mesmo, o perigo era quanto aos orcs. Rodrigo, mas creio que não imaginava que iria encarar o Balrog. Michael, nem não sei, mas normalmente ele sabia o que fazer, mas na hora de ver depois de Moria ele não sabia. A Mariana tem uma questão só isso, mas seria mais quando chegar na parte que Aragorn e Gandalf discutem sobre passarem por Moria após a errada passagem sobre Caradhras. A maioria do pessoal discutindo ali a questão da Daniele. Deixa eu ver mais. Fala aí, Eu acho que pode falar. nessa questão mesmo aí do Balrog, no caso, né, eu acredito que sim, né, porque seria uma passagem até porque Gandalf conhecia Moria, né? Conhecia. Então, seria uma forma, se não houvesse nenhum Balrog ali, não, vamos pelas Minas de Moria, no caso, né? Se ele tivesse alguma ideia que ali seria segura aquela passagem, né? Mas ele sabia, ele conhecia a história, no caso, né? Por isso que o melhor caminho no momento ali é porque havia esse caminho pelo Passo do Chifre Vermelho, né? Só que quando chegou lá em cima, simplesmente houve aquela tempestade de neve, um grande poder, no caso, né? Que simplesmente não deixou eles prosseguirem, no caso. A Laís com uma curiosidade que ninguém perguntou. Foi no Passo do Chifre Vermelho que a esposa de Elrond Celebrar foi sequestrada e torturada por orcs. Sim, sim, Os exatamente. filhos dela, Dan e Elohir, não sei se estou falando certo, a resgataram. Ela foi envenenada e Elrond a curou. Depois ela vai embora para o oeste. Foi nesse lugar mesmo, na passagem do Chifre Vermelho. Muito bem, pessoal, vocês ouviram, né? Que Caradhras é onde havia o Mithril, no caso, o minério de Mithril, onde só nesse lugar da Terra-média que existia, né? Vocês ouviram isso aí? Deu pra ouvir? Vocês lembram disso? Falei isso aí, Wallace? Oi? Pede por favor. Eu falei na parte de Caradhras, cara, que o Mithril, no caso, vai existir nessa região. E você falou sobre isso, já falou já. Que só nessa região existia. Na verdade, você falou um pouquinho lá pra trás, mas você falou sim. Uhum. Tem um comentário aqui do Gabriel falando que, lembrando que Saruman não tem nada a ver com o cara. Sim, exatamente, isso aí Filme, né? não tem pro filme. Pois bem, eu acho que eu concluí já. Agora chegou a minha vez. Deixa eu só me espreguiçar aqui rapidinho. Gente, desculpa que eu tô meio quebrado.
Boa noite, pessoal. Primeiramente, a gente fala qualquer coisa. Agradeço novamente pela oportunidade de poder falar a vocês, né? No caso, o Evandro agora explicou uma parte maravilhosa, que é até a parte do acampamento e a descida, né? Da passagem do Chifre Vermelho, da passagem de Caradras, né? Que a comitiva literalmente foi vencida pelas forças da montanha, né? Pelos espíritos que ali... Espíritos, posso dizer assim, né? Mas pelo ambiente, né? Foram vencidos pelo clima e por toda a energia, toda a situação que existia naquele momento, né? Eles não conseguiram passar por ali, e como eles já tinham discutido que o desfiladeiro de Rohan lá embaixo, que é a passagem pelo sul, e até tem uma parte que o Boromir fala, de até uma coisa que a galera fala, né, sobre que fala por que não foram pelo mar, sabe? Foram pelo mar lá por baixo, né, no caso, que passando pela região de Lamoth, Lamoth não, né, de aquela região ali do sul de Gondor, ali perto das Montanhas Brancas, no caso, né? Porque não foram por esse tempo, aí Gandalf falou que eles levariam quase um ano para poder fazer uma jornada dessa, e como ele disse, a nossa jornada é urgente, né? A gente está com um senso de urgência aqui para poder terminar isso. E também eram regiões meio meio inabitáveis, então poderia ter mais riscos ainda do que se fosse pelas próprias minas, no caso, né? Mas não deixa de ser um péssimo caminho que eles tiveram que escolher. Enfim, então basicamente vamos agora a esse mapa que está aparecendo aí na tela de vocês. Eu queria ter um laser aqui, mas como eu estou transmitindo pelo meu celular, porque o Discord deu umas falhas aqui pelo computador, vocês já podem reparar aí, basicamente, o trajeto da sociedade, da tentativa deles de passar o Chifre Vermelho e terem que recuar porque a montanha não deixou eles passarem, no caso. E com isso eles desceram, né, para essa região um pouco mais a sudoeste, no caso, a sudoeste exatamente, até chegar na parte do acampamento Org, no caso, até a parte que foram atacados por Orgs, no caso, né? Deixa eu só passar aqui o próximo slide. Antes disso, a comitiva descobriu, né, que o único caminho possível era pelas Minas de Moria, não tinha outra alternativa. E somente aí praticamente tem uma discussão ali, né, que Gandalf, no caso, fala, né, que não, que realmente só temos que passar pelas minas e tal, porque quem tinha dado a sugestão, no caso, para passar pelo Chifre Vermelho era o próprio Aragorn, no caso, né, e agora o Aragorn aceitou, né, no caso, Gimli, obviamente, queria ir pelo caminho, então somente da comitiva ali no primeiro momento aceitou Gandalf, que foi quem teve que assumir, né, basicamente a liderança ali dessa passagem, e Aragorn e Gimli, né? Que Aragorn, no caso, foi pela questão de que o Gandalf e a comitiva seguira ele durante o momento que ele estava guiando, e agora ele também ia seguir os caminhos que Gandalf o ordenasse, no caso, né? Deixa eu só ver aqui o comentário, que parece que a Naena falou alguma coisa a ver com Aragorn, no caso. Aspas para Naena. Mas Aragorn alerta Gandalf que para ele não seria seguro atravessar Moria novamente, mesmo que Gandalf não soubesse do Balrog. Aragorn sabia de algo, ou que ele sabia exatamente porque ele temia que Gandalf acima de tudo e todos. Eu acredito que como o Aragorn era um caminheiro, provavelmente ele tinha muitas informações de terras muito distantes. Então, saber que existia um Balrog lá dentro, eu acredito que existia uma suspeita, porque o próprio... O próprio Aragorn, no caso, viveu em Valfenda, tinha todo aquele conhecimento de pessoas de todas as partes da Terra-média, então acredito que na cabeça dele, ou ele estava meio receoso pelos orcs e goblins que existiam lá embaixo, ou mesmo pelo Balrog, no caso. Mas eu acredito que os orcs sejam uma coisa mais plausível, né? Enfim, aí o Gabriel respondeu aí, mas vamos seguir, só para não perder muito tempo. Os outros membros da comitiva mudam de ideias após ouvirem os uivos, no caso. Aí, praticamente, o vento trouxe vários uivos de lobo de várias partes, no caso, né? Que aí eles ficaram um pouco receosos, no caso, de se manterem ali na região e seguir pelo sul. E, nesse momento, a comitiva é atacada, né? Pelos wargs, pelos lobos, né? Pelos lobos malignos. Aqui tem uma ilustração, né, mostrando basicamente a comitiva que é atacada pelos wargs, no caso. Tem uma luta, né, uma pequena batalha ali, batalha mesmo, bem pequena batalha, que no caso culminou, né, com todos os orcs falecendo, alguns fugiram, né, com medo,
das labaredas e luzes e tal, e flechas voando e etc. E com isso a comitiva decide que realmente o melhor caminho é por Moria. Tem que ser aquele único, o único caminho, basicamente. Então, né, a comitiva começa a descer o vale, no caso, até chegar perto das margens de onde provavelmente seria o rio Cyrano. Mas Gandalf meio que estranha, porque o rio Cyrano não está naquela região mais, né? Então, mais à frente, eles andando, eles repararam que o rio foi represado. E à frente do antigo portão oeste de Moria foi formado um enorme lago. E dentro desse lago, todo mundo sabe o que tem lá dentro, né, basicamente. A comitiva, no caso, encontra as portas de Durin, só que falando brevemente o que são as portas de Durin, né? Tem até uma inscrição em cima falando que essa porta foi feita por Narvi, né? Narvi, o anão, lá na Segunda Era, na época de Eregion, no caso. E as escrituras, o desenho da porta, no caso, foi feito pelo grande elfo Celebrimbor, né? O nosso forjador dos anéis. Então, só para dar uma passada, assim, para não passar despercebido, né? Alguém tem alguma coisa para comentar? Tem alguém querendo pedir fala? Alguma coisa do tipo? Deixa eu ver aqui. Ninguém. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentários. Pedido, mas eu acho que saíram. Deixa a Sabrina ler os comentários, o Aras. Ah, sim, sim. Hoje, qual foi o último que tu leu, Alice? Perdi aqui. Ah, eu li o comentário da Nayana, porque tava muito a ver com a discussão que eu tava falando sobre o Gandalf, no caso. Ali, mas Aragorn alerta Gandalf que para ele não seria seguro atravessar. Isso. Eu li essa parte, eu já li esse. Os orcs, ó, o Gabriel falando, questão da Diana também. Só eles já eram perigo suficiente. São dias passando sozinho por lá. Gandalf podia sim lembrar-se da questão do Balrog, mas nota-se não há citação sobre isso em específico. E novamente, Gandalf apenas sabe do Balrog na hora de sua luta. Maus pressentimentos os dois teriam sobre o lugar, mas não necessariamente que era o Balrog em si. Exatamente. No caso, existia já uma energia ruim naquela região, no caso. Então, já tinha uma energia, não, já tinha uma má reputação, no caso. Já se sabia que Moria tinha sido dominada por um mal antigo, que aquelas minas estavam dominadas por inimigos, no caso, né, por orcs, goblins, e tinha suspeita, obviamente, do Balrog, né, no caso. Então, acredita-se que isso meio que fez o alerta, no caso, de Aragorn para Gandalf, no caso, né? Mas enfim, vamos continuar. Primeiro já falei sobre as... Deixa eu só dar uma olhadinha, acho que não, porque eles ficaram só comentando isso, acho. É só isso mesmo, né? Então, posso continuar? Deixa eu continuar. Ok. Então, basicamente, eles chegaram ali na porta, que é feita de um material. Eu vou até jogar aí uma rifa aí nos comentários para quem acertar qual material é feito essas portas, né? Mas, basicamente, é uma pergunta pro pessoal, né? Para ver se a galera tá pegando, basicamente, as informações do livro. Porque a informação de que a porta do material que é feito é dito na frente dessa parte, né? Enfim. Basicamente, a comitiva senta ali, né? No caso. E meio que Gandalf, no caso, como Gandalf já tinha relatado que ele, há um tempo atrás, alguns anos atrás, ele tinha entrado por Moria pelo portão leste, né? Pelo leste, pelo outro lado das montanhas nevoentas, e saído pelo lado oeste, por essa porta, no caso. Porque essa porta, que até ele refere, que ela abre do lado de dentro para fora, de dentro para fora você simplesmente empurra ela. Mas só que quando você quer de fora para dentro entrar, você tem que falar uma senha, que é justamente o enigma que está aí escrito em élfico aí na porta. Eu vou cortar aqui só para eu ver a resposta do pessoal aqui. Tem gente falando que é Mithril, não sei o que. Basicamente é Mithril no caso. O material que é feito essa porta, no caso, é Ithilien. Acho que é Ithilien. Não sei agora a pronúncia exata no caso. Mas é a luz estrela, no caso. É uma pedra, é um material, no caso, que ele reflete quando as luzes das estrelas, no caso, batem sobre ele. As luzes das estrelas e da lua, não me lembro agora.
Mas é um material que, no caso, ele só aparece em determinados momentos, no caso, né? Exatamente, ninguém imaginava. Então, basicamente, chegou Gandalf ali, ficou pensando, dizendo palavras e aquela coisa toda, tentando abrir a porta de alguma outra forma. Tinha horas também que ele se irritava por esse momento, no caso. E até o momento que ele descobre a charada, né? O enigma de que a resposta da porta, da entrada, da senha da porta, né? Estava praticamente na soleira, no caso. Estava na frente dele o tempo todo. Que é simplesmente falar amigo, né? Melon, em élfico, no caso, em Sindarin, Quenya, etc. E com isso as portas lentamente começaram a se abrir. Porém, um tempo atrás, estava Boromir ali meio que entediado jogando pedra no meio do lago, né? Então, o lago já tinha se mostrado que tinha alguma coisa lá dentro, porque começou a se criar vários anéis, né, que começavam a aumentar do meio do lago para as bordas, no caso. Aí, o cara jogando pedra e já a barulheira e tal, acordou, no caso, o vigia na água, que atacou nossa comitiva, no caso, né? E com isso, né, Frodo foi atacado, a comitiva foi atacada. Até interessante que é retratado no livro que fala que o Vigia na Água foi especificamente primeiro em Frodo para depois nos outros. Então você já vê que tem alguma coisa ali, sabe? Não sei se é a presença do anel nessas criaturas mais antigas, né, que é esse Vigia na Água. Até a questão sobre a origem dele, né, porque não é muito certa. Mas saiba-se que ele é um ser que vivia bem nas profundezas, né? Bem nas profundezas mesmo, e que por algum motivo veio à superfície e criou essa região para habitar, no caso. Mas a região mesmo em que ele vivia era nos submundos lá das montanhas ali nevoentas, no caso. Muito mais profundo do que qualquer salão anão, né, no caso. Enfim, a comitiva, então, o vigia ataca a comitiva, que no ataque, né, como é um bicho muito grande, com vários tentáculos, no caso, acaba, né, fazendo igual no filme do Peter Jackson, cedendo pedras ali da região e as árvores também na lateral, o que acaba praticamente bloqueando a passagem pelo Portão de Moria, né? O Portão de Moria foi totalmente bloqueado, sobrando para eles simplesmente a única ideia, né? Que é passar pelas minas. Não tinha outra. Agora, nesse momento, não tinha mais outra escolha. Ou ia passar pelas minas ou passar pelas minas. Não tinha outra alternativa, né? Então vamos lá. A comitiva começa agora a sua jornada pela escuridão de Khazad-dûm. Então, antes de a gente começar sobre Khazad-dûm, só vou falar aqui sobre alguns lugares aqui. Não sei se está todo mundo conseguindo ver, não sei se a qualidade da imagem tá boa, eu não sei o que está acontecendo aqui e tal, mas enfim. Praticamente as montanhas que existiam acima de Moria, no caso, né, de Khazad-dûm, eram três, né, que é Zirag-Zigil, Barazimba e Bundul Shatur, no caso. Isso tudo em Khuzdu, no caso. Que o primeiro, no caso, é Zirag-Zigil, que fica a torre de Durin, no caso, que é aquela que no filme mostra a batalha, né, entre Gandalf e o Balrog, no caso. Aí tem Barazimba, que é Caradhras, o chifre vermelho, e Bundul Shatur, que acho que é o cabeça de nuvem, no caso, né, que fica perto do Kaledziaran, do lado oeste, no caso. Aqui nós temos um mapa mostrando os salões, no caso. Aqui à esquerda vocês observam que é o Lago Espelho, é o Espelhágua, ou Mirror no original em inglês, ou Kaledziaran também em Khuzdu, no caso. Que esse lago, no caso, foi aquele lago que tem na história que conta que nos tempos antigos, Durin olhou para o lago, a luz das estrelas refletiu, as estrelas refletindo sobre sua cabeça como uma coroa, no caso. Quando Durin ainda tinha acordado ainda e começou a nomear montanhas e vales e rios e etc. Enfim, aí nós temos aqui, né, algumas imagens sobre alguns salões e tal. Temos o 21º salão da extremidade norte, que é nesse salão aqui que fica a Câmara de Mazarbul, no caso, que fica lá o livro de Mazarbul, onde o Balin está sepultado, no caso.
Aí temos aqui, né, algumas escadas descendo e tal, até chega no segundo salão da primeira profunda, né, no caso, que é o salão onde acontece, vocês sabem muito bem o que acontece aqui, né, o que a sociedade encontra nesse lugar. Tem a ponte de Casadum aqui, a ponte de Durin, uma légua e meia aqui, basicamente, de andanças por túneis, até chegar a um segundo salão, que já dá na saída pelo portão leste, no caso, né? Pelo grande portão leste. Antes de eu começar, tem algum comentário importante, Sabrina? Eu vou dar uma olhada aqui. Ó, o Michael falou que Celebrimbor era um tanto vaidoso ao ver aquela entrada esquisita que era a entrada de Casadum. Aparece na série, ele quis fazer uma bonita pros anões em compensação à sua ajuda. Exatamente. Eu também pensei isso na série, né? Você viu que na série tinha aquela entradinha, né, com uma aberturazinha e tal. Achei até interessante aquilo que eles fizeram, né? Obviamente não é a porta de Durin, né? Então, acho que posso continuar. Gabriel Pode fez um falar. comentário interessante aqui, ó. O que Gandalf é. O que gosto no Gandalf é isso também. Mostra que a sabedoria, que a Solene não sabia ali a senha. Mostra que sabedoria não é saber de tudo, e sim que sábio é aquele que busca conhecimento. E que os sábios se ira em muito. Exatamente. Então, tem mais um comentário? Só a Nayana, acho que é falando do monstro que apareceu ali na entrada. O bichão só não queria guerra com ninguém, queria ficar de boas na casa dele e a galera ainda atrapalhar a paz dele. Não, Falou pior é o mal. Boromir. Pior é o Boromir, né? Jogando pedra na água do cara, né? Pelo amor de Deus, não tem nada o que fazer, né? Tô vendo que o Boromir tá sendo um fanfarrão no meio disso daí. Inclusive era um dos hobbits que tocou a pedra, né? Isso, acho que era o Merry e o Pippin que tava jogando. Aí acho que chega o Eles Aragorn e são bem fala, não, abobadinhos no filme, os dois. não, eles são abobados até no livro. Aí você vai ver daqui a pouco as presepadas que esses dois fazem. Cara, é impressionante. Qualquer um ficaria irritado, mano. É muito irritante mesmo. Tanto que só pulando um pouquinho lá do começo pra cá, eu acho que um dos grandes culpados, né, de todo esse caos que rolou em Casadum, né? Acho que foi o próprio Pippin, cara, sinceramente, porque o que ele fez daqui a pouco a gente vai comentar. Enfim, mais algum comentário? A Nayane, gente, vamos dar mais valor que foi Boromir que pensou nos hobbits primeiros na passagem de Caradhras. Vai nessa. Enfim, vamos continuar aqui então. Bora lá, galera, para não perder tempo. Mais um slide aqui, né, no caso. Então, basicamente, aqui começa a nossa jornada pelo escuro. Então, nossa jornada no escuro, né? Então, basicamente, né, os portões caíram, no caso, a passagem foi bloqueada e Gandalf, no caso, falou, né, que existem mais antigas, mais horrendas que os orcs e mais antigas no mundo que vive nas profundezas, né? E muito antigas que vivem nas profundezas. Provavelmente criaturas que até eu estava conversando com o Evandro esses dias e acho que com o Gabriel, com o Leonardo, era uma discussão que a gente estava tendo de qual seria a origem, né, dessas criaturas que existiam tanto lá nas profundezas quanto o próprio Vigia da Água. A gente levou assuntos até para o túmulo lá, antes do primeiro raiar do sol, antes das árvores, né? Das árvores não, né? No caso, mas lá nos dias antigos, sabe? Naquela aurora ainda nos primórdios de Arda, no caso, né? Então são seres muito antigos, né, que viviam ali na, nas profundezas do mundo. Enfim, então praticamente vai começar a nossa jornada aqui. Eles aqui mostram uma imagem mostrando que tinha uma iluminação e tal, que Gandalf iluminava o caminho, mas a maior parte desse caminho foi feito literalmente no escuro, né? No caso, foram vários túneis. Gandalf basicamente conhecia quase todo o caminho, né? Pelas andanças dele ali pelaquela região. E nesse momento, o Frodo começa a sentir alguns efeitos meio diferentes. Parece que no livro retrata que ele conseguia enxergar melhor do que o restante da comitiva no escuro.
sabe? Uma coisa assim. Ele começou a escutar passos leves na escuridão. Eu não vou falar o que que pode ser esses passos leves, porque pode ser uma suposição um tanto errada, mas eu acredito que vocês sabem o que seja, porque à medida que a comitiva andava, né, o passo ele ia meio que seguindo esse som, né, de pequenas passadas leves. E no momento que se cessava, né, que se parava a comitiva, no caso, ela meio que ecoava, mas depois cessava de uma vez, no caso. Talvez possa ser o eco da caverna, ou pode ser outra coisa. Não vamos entrar nesse ponto. E aí chega aquela famosa cena que no livro do Peter Jackson mostra, né? Que são os 3 caminhos, né? 3 portas, 3 caminhos, 3 escadas, que Gandalf simplesmente fala, não me... Não... Como é que é a frase? Esqueci agora. Eu não me lembro deste lugar. E nesse momento ali, virou uma epopeia ali, esperando a resposta de qual seria o caminho correto. Seguir pelo caminho da esquerda, do meio ou o da direita, no caso. E nesse momento, né, Gandalf pensando e etc., até que um momento, pelo que eu me recorde, ele falou sobre que ele sentia que poderia ser aquele caminho, e obviamente os hobbits fazendo sua atrapalhada, né, Merry e Pippin quase se desesperados querendo ir na frente. Só que acho que foi Aragorn, né, o próprio Gandalf segurou eles a tempo, porque naquele caminho, né, que eles iam seguir, era uma escadaria que na verdade tinha uma fenda, que era uma fenda que levava até Deus lá sabe quantos metros de profundidade ali, né, no caso. E com isso Gandalf dá um sermão ali no Pippin, no Merry e tal, aquela coisa toda, e etc. Mas se já não tivesse feito esse tipo de quase absurdo suficiente, Merry me resolve ainda pegar uma pedra e jogar dentro desse poço. A pedra literalmente caiu, né? Caiu, né? A pedra caiu, enfim, e fez um pequeno barulho na água, como se tivesse atingido uma água e fez um plup, no caso, que ecoou pelas cavernas, no caso, por Moria, no caso, né? E nisso começou agora o barulho de pequenos barulhos, como se fossem tambores vindo das profundezas. Ou seja, basicamente, Merry Pippin deu ali a carta marcada, né, de que tinha alguém em Moria, no caso. Não posso culpar ele totalmente, mas ele tem uma parcela de culpa, para se dizer assim. Então, nesse momento, no caso, a sociedade, ela meio que praticamente se vê ali naquela situação, até que Gandalf se recorda do caminho e vão pelo caminho, pelo que eu me recordo, é o caminho da direita, no caso. Eles começam a subir escadas intermináveis. Intermináveis não, né? Escadas muito altas, no caso, túneis, né? Pequenos, no caso, até chegarem no 21º salão, esqueci, da extremidade norte. Me corrijam se eu falei errado. Mas aí eles conseguem chegar até esse pequeno salão, no caso, né? Esse grande salão, no caso. Eles acampam ali no primeiro momento, no caso, porque eles chegavam lá pelo relato de que eles tinham chegado à noite, né? À noite do lado de fora. Então, naquele recinto existiam pequenas lanternas e tal, pequenas aberturas que vinham de janelas que surgiam, Deus lá sabe onde, que conseguiam iluminar, né, todo o recinto ali, que há tempos antigos, no caso, existia além da iluminação, né, de tochas e lamparinas e lâmpadas que existiam ali pelos anões que viviam, existia também essas luzes que vinham de cima, no caso, de janelas que desciam a montanha em espelhos e iluminavam, espelhos não sei mais, iluminavam aquele recinto quando era de dia, no caso. E como já disse, encontraram o 21º Salão da Extremidade Norte. Gimli entoou a canção de Durin, que é linda demais, não sei se vocês já escutaram. O Clamave de Profundis tem essa música em inglês, que é linda no caso, né? É muito bonita. Eu acho que acho que aqui a maioria, no caso, já escutou essa música, né? Que é aquela questão lá falando sobre Durin, que ele encontrou o Riacho Espelho e tal, que a coroa de Durin caiu nas profundezas e só vai ser encontrada quando o Durin acordar de seu sono, aquela coisa toda.
Acho que vocês se lembram disso. E Gandalf fala principalmente da riqueza de Moria, né? O Mithril, né? Muito mais valioso do que ouro, prata e qualquer outro tipo de artefato, joia que existiam, né, na Terra-média, no caso. Sabrina, algum comentário importante? Ver. Diana falou, Pippin sendo Pippin, no livro mais perspicaz que nos filmes. Mas o meninão, quando se fala do tamanho da curiosidade, basta ser proibido que ele tem que ir investigar. Impressionante, né? Impressionante. É complicado, muito complicado. Mas fazer o quê, né? São hobbits, né? O Michael comentou, o lance de não saberem sobre o Balrog cria um medo muito maior do que se soubesse que era. Cria um ar de mistério sobre os vilões que Tolkien gostava tanto, que fez isso com Sauron, o inimigo mais temido do Senhor dos Anéis, mas ninguém ouviu, digo os leitores. Exatamente. A Jéssica falou, em defesa dos pequeninos eu faria o mesmo. Quem é que não jogaria uma pedra em um lago ou em um poço? Ah, eu entendo, eu entendo. Não, eu também jogaria, mas tipo assim, eu tô num lugar escuro, nas profundezas, tipo num túnel, digamos assim, num lugar que pode estar cheio de inimigos, eu vou jogar logo uma pedra no poço. Enfim, são hobbits no caso. A curiosidade matou o gato, né? A Laiana até comentou aqui uma coisa que eu também fiquei curiosa. Interessante perceber que Frodo percebeu o Gollum sozinho e não comentou com ninguém, guardou essa informação só pra ele. No filme eles mudaram um pouco nessa parte, que ele fala com Isso. o Gandalf, né? E Gandalf fala, no caso. Se bem que eu acho que Gandalf já tinha noção do que tava seguindo eles, no caso, né? Mas provavelmente não contou, né? Porque ele caiu ali do. Ele caiu, né? No caso, vou Meu falar Deus. assim. Não deu tempo de falar, mas. Eu basicamente acho que ele já sabia que tinha alguma coisa. Que doideira. Enfim. Foi a transmissão aqui, foi a gravação da tela aqui. Enfim, pode voltar ao normal. É, Michael até falou, acho que é o lance de vermos pela perspectiva do protagonista. Acho que Aragorn e Gandalf sabiam. Talvez até Legolas, mas a gente só percebe o Frodo. Faz sentido também, porque a gente tá vendo só como o Frodo é o principal, né? O Wallace. A gravação que saiu foi? Não, foi só uma quedinha só, já voltou tudo normal já. Tá gravando, tá? Ah, sim. Tá gravando, com certeza. Deixa eu só confirmar. Tá sim, relaxa. A Laís falou, e tem a icônica Peregrin Took, seu tolo, jogue-se da próxima vez e nos poupe de sua estupidez. E pior que, tipo assim, no livro, eu não sei, na versão da HarperCollins é um pouco alterada, no caso, mas a ideia é a mesma, né? Se jogue aí nesse troço pra pelo menos você. Então você repara que Gandalf ali, ele tem não uma inimizade não se falaria, né? Mas ele meio que se irrita, né, com o próprio os hobbits, no caso, né? O Peregrine Took, principalmente. Mas depois que de um tempo, eu reparei que teve uma coisa do Tolkien, não sei se ele quis meio que apaziguar a situação. Tem uma parte lá que o Pippin fica olhando, né? Fica parado ali do lado perto desse buraco, no caso. E ele meio que, venha, meu jovem, vai dormir, você tá cansado, coisa do tipo, sabe? Então meio que o Tolkien não deixou aquele ambiente ruim, sabe? Ele colocou uma coisa assim pra meio que apaziguar de que Gandalf não é uma pessoa de todo mal, digamos assim. O Rodrigo até falou que Gandalf é tão carinhoso quanto a Paula. Não sei o que ele quer dizer com isso. Paula, se defenda, Paula, se defenda. Perfeito. Ah lá, Paula se manifestou. O Gandalf aprendeu paciência com a Vala Niena, mas basta um hobbit pra ele sair virado no Jiraiya. É bem basicamente isso, cara. É bem nessa pegada mesmo. Algum outro comentário, Sabrina? Não, agora é só a Paula braba mesmo. Ah, então tá de boa. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir. Basicamente, Gandalf falou de Mithril aqui, né? Então vamos para a próxima parte.
Agora chega uma parte um pouco melancólica no caso da história, que é, nesse momento, que eles estão na 21ª, o salão da extremidade norte, no caso, eles seguem as luzes, no caso, que vêm dessas janelas, no caso, que surgem de algum lugar, etc., que vêm lá de fora, no caso, e encontram a Câmara dos Registros, né? A Câmara de Mazarbum, no caso. E dentro dessa câmara existia uma lápide, uma lápide, né, no caso, existia um túmulo. E nesse túmulo eles encontraram uma placa lá escrito. Caraca, agora vocês me pegaram. Pera aí, deixa eu pegar o livro aqui, porque minha memória não foi muito boa. Aqui, já achei rápido. Que está escrito, no caso, em runas. Tanto em runas, está escrito em runas na língua dos homens, quanto na língua dos anões, no caso. E diz simplesmente Balin, filho de Fundin, senhor de Moria. Obviamente, todo mundo aqui assistiu o filme do Hobbit, né? Ou leu a história do Hobbit. Então, a figura de Balin, no caso, não é uma figura estranha, né? Já que esse personagem apareceu na nossa última história, né? No último livro antes desse, né? Em questão de lançamento, digamos assim, na última história. E também apareceu no filme, né? Então, todo mundo aqui meio que conhece essa figura que, no caso, no ano de... Deixa eu passar, pelo amor de Deus. No ano de 2989, da Terceira Era, né? Ele estava em Erebor, basicamente, vivia ali nos reinos de Dain Pé de Ferro, que assumiu a montanha, no caso, né? Assumiu o trono da montanha, o trono de Durin, etc., no reino de Erebor, no caso. E com isso, né, Balin surgiu a vontade nele de recuperar a sua terra natal, não acredito, mas ele tinha uma vontade de recuperar Moria, no caso. Até pelas batalhas que aconteceram, como a Batalha de Azanubis, era aquela coisa toda, né? Então ele se sentiu na obrigação de voltar lá e... Oxe, que barulhada é essa? Gente doida passando aqui na rua. Ignorem. Vamos lá. Basicamente, isso, Balin liderou um grupo de anões, né? Que nessa comitiva de anões existiam 3 anões especificamente que também apareceram na nossa última história, que é o Oin e o Ori, no caso. Não sei se você se lembra do Oin. O Oin é aquele surdo, sabe? Aquele... Não sei se é o surdo, né? Que tem um funilzinho aqui na garganta e tal. Na garganta não, que fica com um funilzinho no ouvido. Não sei se vocês se lembram desse. E o Ori é aquele que tem que é o mais jovem, né? Que é o mais novinho ali de todos os anões, né? Que parece pelo menos no filme do Peter Jackson. Isso eu tô falando, no caso, é surdo com funil na garganta. Enfim. É que eu lembrei do outro, eu lembrei daquele outro que é mudo, sabe? Eu lembrei do mudo e falei da garganta. Enfim. É o surdo que tem um funilzinho no ouvido e tal. Independente. Sem zoeira aí, pelo amor de Deus. Mas basicamente, né, no ano de 2989 da Terceira Era, uma comitiva, no caso uma expedição, liderada por Balin e seguida por Oin e Ori, no caso, foram para Moria, no caso, para reconquistar a montanha. E nesse momento, a montanha não, as minas, no caso. E nesse momento, Balin se auto-intitula Balin, Senhor de Moria, basicamente, né? Então, nesse momento, infelizmente, depois de um tempo, depois dessa colonização de 5 anos após o início da colonização de Moria, Balin, quando foi olhar, não sei se foi à noite ou foi de dia, foi olhar o grande lago escuro de Caraca, mano. O Lago Espelho, no caso. Perdi o nome em Cusco. Ele acabou sendo morto por um orc que estava escondido atrás de uma pedra. O alvejou com uma flecha e Balin, infelizmente, veio a óbito no caso. Com isso, né? Obviamente, aquele orc não estava sozinho. Uma grande quantidade de orcs também começaram a se juntar, a irromper sobre aqueles anões que ali estavam tentando colonizar, no caso. Com isso, os anões cada vez foram ficando cada vez mais represados e tal, até que Oin, o surdo, no caso, o surdo, no caso, né, ele tem a ideia de fugir pelo portão oeste de Moria, no caso.
pelo botão de Durin, no caso, aquelas portas que a gente acabou de passar agora que foram não derrubadas, mas foram bloqueadas pelo vigia na água, no caso, né? E nesse momento ele abre portas, né? Empurrar que elas se abrem, no caso. Porém, do lado de fora, ele já tinha encontrado um grande lago imenso que foi feito pelo vigia na água, né? Que é essa criatura que surgiu lá das profundezas e fez aquele pequeno lago. Nesse momento, no caso, ele foi pego, Oin, no caso, ele foi pego pela criatura, pelo vigia na água e foi morto, né? Foi pego e morto. Falando assim de uma maneira bem subjetiva, no caso. E, deixa eu passar o próximo aqui só para poder mostrar a imagem deles aqui, né? Aqui na esquerda a gente tem Ori, no caso, com um livro de Mazabor, com um livro de registro na mão, né? O Balin, já morto no caso, e aquele ali no cantinho, no canto direito, é o Oin, no caso, né? Um desenho assim para meio que ilustrar o que a gente está falando aqui. Então, basicamente, os remanescentes ali construíram na Câmara de Mazarbul um túmulo para Balin e começaram a se refugiar ali e ficaram ali praticamente sitiados por alguns dias ou algumas semanas e tal. E Ori reportou isso, tem até alguns vislumbres, né, dessas páginas do livro de Mazarbul, como não podemos sair, eles chegaram, tudo está acabado, tudo está perdido, não podemos sair. Não podemos sair. E, sabe, falando isso. E o interessante do livro de Mazarbul, que tinha um detalhe, que ele foi escrito em 3 línguas, digamos assim. Ele foi escrito em 3 caracteres diferentes, né? Ele foi escrito primeiro em runas, no caso, utilizando a língua dos homens, no caso, né? Não fazendo, usando o Khuzdul, no caso. E também era em Sindarin, no caso. Tinha em élfico, no caso. Tinha partes que eram escritas em élfico, no caso. Então, tanto que a última letra, no caso, a última linha que foi meio que tracejada, ela foi escrita em élfico, no caso, e tem um puxado no final, que provavelmente alguma coisa muito terrível tinha acontecido naquele momento. Enfim, uma parte triste, né? Basicamente, todos os anões ali que estavam nessa expedição de Balin foram mortos, basicamente, dentro das minas de Moria. Enfim, eles veem esse registro, né? Descobrem esse registro. E, nesse momento, uma coisa muito ruim acontece, já que, como eles estavam ali naquela região, eles começaram a escutar de novo o som de tambores nas profundezas. Tambores, tambores, um por trás do outro. E, nesse momento, os tambores cada vez aumentando, o som aumentando, 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 até que eles começam a escutar vozes de criaturas falando. Tem até uma frase que acho que foi algum orc falou que quem ousa interromper o descanso de Balin, em tom de zombaria, no caso, né? Os orcs começaram a rir, aquela coisa toda, e eles tinham sido encontrados, no caso, e agora estavam literalmente, abre aspas, presos ali dentro da Câmara de Mazarbul, caso, né? Nesse momento, no caso, a comitiva é encontrada por orcs e trolls, no caso, que estavam ali dentro das cavernas. Há uma grande luta ali naquele momento e a comitiva começa a fugir, no caso, né? Que aí começa uma descida por escadas e tal, já que eles estavam numa parte alta, eles começaram a descer até chegar no segundo salão da extremidade profunda. Gandalf estava nesse momento totalmente não sei a palavra certa, mas ele estava nervoso, ele estava bem estressado, estava cansado, entendeu? Ele estava sentindo que É nesse momento que eu gosto de pontuar que parece que Gandalf estava sentindo que alguma coisa iria acontecer. Não sei se pela pressão do momento, se naquele momento que estava uma pressão enorme, né? De no caso, estarem sendo atacados, obviamente, por orcs e trolls, mas eu acredito que Gandalf tinha algum sentimento de que tinha mais do que isso ali, sabe? Parecia que ele sentia a energia, a força, a presença de que existia algo além do que só orcs e goblins e trolls ali naquele recinto. E com isso, no caso, eles descem até esse segundo salão, e nesse momento que eles tentando passar, um a cada um, né? Porque a ponte de Durin ali, ela é muito, muito, muito estreita, no caso, né?
que eles começam a atravessar bem devagarzinho, que surge a criatura, no caso, né? O temível, o Balrog, a ruína de Durin, no caso. Não sei se vocês se lembram, lá na Segunda Era, os anões cavaram em busca de Mithril, mais Mithril, até que acabaram encontrando essa criatura, esse ser antigo do mundo, né? Que serviu lá em Beleriand para Morgoth, no caso, e provavelmente deve ter fugido de lá depois que os exércitos de Valinor ganharam a Guerra da Ira, no caso, acabou se refugiando nos interiores ali das montanhas nevoentas, no caso, bem abaixo de Caradhras e tal. E nesse momento, Gandalf enfrenta a ruína de Durin, no caso, que provavelmente que todos aqui sabem, no caso, que ele acabou derrotando, entre aspas, digamos assim, ele quebrou a ponte, no caso, e o Balrog caiu sobre ela. E nesse momento, Gandalf, no caso, ele é pego pelo joelho, pelo calcanhar, não sei, pelo chicote desse Balrog e é levado também junto para as Wallace, profundezas. Pode falar. temos 10 minutos, viu? Até as 7h40. Ah, sim, sem problema. Eu já tô acabando já, essa já é a última parte. Então, Ainda os comentários aí. é isso que eu tô querendo fazer, né, Sabrina? Pode falar. Não, conclui e a gente parte para os comentários. Vamos ver. A Laís comentou ali. Me corrija se estiver errada, mas o livro de Mar Zabul deve ser a única menção a um livro escrito pelos anões. Enquanto no prólogo a respeito de hobbits fala que os hobbits têm uma tradição de registro da história deles. Os elfos têm tradição de escrita, assim como os homens, mas devido a esse fato fica parecendo que eles não têm uma tradição de escrita e registro. Sim, eles têm uma tradição de registro, tanto que a Câmara, no caso, que é a Câmara de Bazarabô, é a Câmara de Registros, no caso. Então, sim, existiam registros no povo de Durin, no caso. Só que provavelmente era uma coisa um pouco mais velada, não era algo que eles faziam aos montes, no caso, né? Porque, como vocês sabem, o Kusdon, no caso, a língua dos anões, ela é uma língua secreta, digamos assim. Ninguém conhece elas, basicamente, a não ser poucos do povo, fora do povo anânico, no caso, né? Mais comentários? O Gabriel respondeu: devido à falta de qualquer coisa na cultura dos anões, tudo é um mistério mesmo. Pois é. Ou a Nayana, ou é tão secreto o registro deles que só compartilham com eles mesmo. Exatamente. O Mais um Ivandro ali comentário? complementou. Tolkien expandiu mais sobre os elfos, os homens também. Essa lacuna poderia ser preenchida caso a questão de tradução para nossas línguas fossem a partir da visão dos anões, teríamos mais conteúdos e registros. Uhum. Laís, ou seja, a culpa não é minha porque foram os hobbits que escreveram, só se resolvam com eles. Complicado. Vai próximo. Deixa eu dar uma olhadinha. Só que na minha contagem foram 53 comentários desde a última vez que a gente leu. Sim, que daí eles ficaram debatendo nessa questão. Foi um debate lá dentro. O Rodrigo, interessante, quando vemos todo o trajeto de Frodo, podemos visualizar a jornada do herói, bem retrata no livro de Joseph Campbell. Uhum. Acho que ele pode continuar. Então basicamente, só voltando aqui, até comentário aqui, eu vi o comentário aqui, acho que foi do Gabriel, né, falando sem asas, o grande Balrog sem asas e tal. Isso aí é uma discussão, né, que a galera tem por causa dos filmes do Peter Jackson, né, que é a questão do Balrog ter asas ou não. Tinha asas, pelo menos o que está descrito não tem menção a nenhuma asa. Tem menção à escuridão, à sombra, aquela coisa toda. Até tem essa ilustração que está aparecendo aí no slide, que é do Ted Nasmith, no caso, que é Gandalf enfrentando a ruína de Durin, bem na ponte de Khazad-dûm. No caso, você vê que é uma criatura escura, no caso, tem chamas em algumas partes e tal. E ele é uma criatura grande, um pouco mais alta do que, acho que da altura de 2 homens, no caso. Mas, na minha opinião, eu gosto dessa ilustração, ela é bem fiel, digamos assim, aos escritos. Mas a minha pessoalmente preferida é essa daqui. Eu gosto muito dela, cara, porque, tipo assim, tem gente que vai falar que é uma asa, tem gente que vai falar que são asas de escuridão e tal, mas eu acho legal, eu gostei dessa cena que
basicamente ela mostra um ambiente, sabe? Um verdadeiro ambiente. Mostra os orcs aqui com suas flechas e lanças, sabe? Rangindo e tal, com medo, obviamente, dessa criatura. Você vê a escuridão junto com chamas, o chicote, né? O chicote do Balrog, a espada feita de chamas, e você vê aqui no lado direito, né, da imagem, a comitiva em desespero, né? Merry e Pippin aqui desesperados correndo, Sam carregando coisas atrás, o Aragorn, no caso, e Boromir aqui pensando que vão ajudar em alguma coisa, né, no caso, e o Frodo hum, paralisado, olhando todo aquele movimento, aquela cena, no caso. E até tem uma parte que mostra, né, que o Legolas sentiu medo. Ele sentiu medo quando ele sentiu a presença, né? Antes de aparecer mesmo o Balrog na frente dele, ele sentiu que existia algo ali dentro. Então, se um elfo, como um elfo silvestre, como o Legolas, não querendo desmerecer, ele sentiu já a presença dele antes mesmo dele de aparecer, no caso. Então, provavelmente Gandalf já estava sentindo isso já há muito tempo, de que existia alguma coisa além do que goblins e orcs ali embaixo, e que provavelmente ele teria que enfrentar esse tipo de criatura, no caso, né? Enfim, basicamente é isso, né? Infelizmente, Gandalf caiu, literalmente falando assim. Mas abre discussão, né? O Balrog tinha asa ou não tinha? Eram asas de escuridão? Ou a asa que o Peter Jackson usa no cinema é só uma alusão à escuridão que ficava atrás dele? Enfim, cabe aí todo o diálogo, no caso da galera. Tem alguém comentando mais alguma coisa? Ou, ou Sabrina? O Gabriel falou aí que está, não tem por que um Maiar ter uma asa vestigial. Exatamente. Então, mais algum comentário? Depois eu vou abrir Fala um do Gollum espaço ter aqui. sentisse medo. O Legolas ter sentido medo. Eu só vou terminar aqui o capítulo, eu só vou falar da saída deles de Moria, no caso. Mas aí eu vou deixar um espaço pra galera falar. E eu vi que os comentários foram bem interativos, no caso. A galera no comentário meio que interagiu entre si aí no meio. Mas pra quem quiser vir aqui, né, abrir o microfone e falar algumas coisas, porque pra gente até fazer cortes e tal, aquela coisa toda, porque é bom sempre ter alguém comentando, falando, pontuando alguma coisa que a gente não comentou, porque a gente não sabe de tudo, né? Nem eu, nem o Evandro, nem ninguém aqui do clube sabe literalmente de tudo, ninguém aqui é Tolkien, e até Tolkien talvez não saberia de tudo, né, no caso. Sabia de muito, né, porque ele criou a história, mas talvez ele não soubesse tudo, assim, sabe? Conhecimento ilimitado de tudo que ele criou, no caso. Tanto que tem pontos que ele fala exatamente isso. Ou deixa a entender que sim. Enfim, vamos agora para a última parte, só para terminar. Basicamente, o Balrog arrastando consigo, Gandalf cai no abismo. O restante da comitiva foge, né? Em desespero e tal. Até que encontraram lá na frente uma pequena guarnição de orcs. Isso é nada relevante, mas eles acabaram rompendo ali. E eles saem para fora, e lá já acho que um pouquinho depois do meio-dia, e batem de cara com o Lago Espelho. O Lago Espelho, ele é dito que é Lago Espelho porque a água dele é tão escura, mas tão escura, que tudo que está ao redor dele, o que está acima, como até as estrelas, né, que são coisas mais pálidas, refletem sobre seu espelho d'água. Então por isso que ele é chamado de Lago Espelho, porque a água dele é muito, muito, muito escura. Então ele é praticamente um espelho, no caso, que tudo que está acima dele é refletido, no caso. Nesse momento, né, após a luta, né, e a sociedade acaba entrando em luto pela perda de Gandalf e os envolve profundamente. Então, a partir desse momento agora, começa a história que o Maicon vai contar. Daqui pra frente é só o Maicon. Aqui eu termino o meu registro, no caso. Agora começa a parte de Lothlórien, aquela coisa toda. Que o Maicon, no dia, se eu não me engano, no dia 9 de setembro, pelo que eu me lembro, que ele vai falar, assim. Então, basicamente, tá aberto os comentários e as falas aí, pra quem quiser falar. Eu acho que não tem mais, né? Pessoal, estão me ouvindo?
Olá. Meu Discord não tá muito bom. Tá fechadinho e vai pra Vocês ver. terem um comentário, queria... Se alguém quer pedir fala, comentar mais alguma coisa, a gente já tá concluindo a nossa reunião de hoje. Esses slides personalizados, da hora, viu? Eu gosto de colocar as ilustrações. Tem que dar uma valorização pro pessoal, vai. Dois querem encarar, pessoal. Querem falar. A gente só pede que a gente falta pouco pra chegar às 7h40. Vocês Ó, conseguem. 3 agora, né? Sucinto, certo? Você merece. Tem gente terminando o horário. Eu aceitei vocês. Vamos ver se vocês conseguem subir pro palco. Olá, Vou tirar. estão me ouvindo? Sim, Oi, Sim. sim. Falar. Pode falar? Ah, eu comentei que é interessante seguir essa linha de Tolkien, porque, voltando à questão da jornada do herói, que ele é base para vários livros de fantasia, filmes de ações, filmes de ação, é como se fosse um feijãozinho com arroz, né? Que pega a jornada do herói, onde o herói está num período de inércia, onde ele está parado, e de repente ele é convocado para que ele assuma uma responsabilidade muito grande, ele aceita aquilo, no meio do caminho ele começa a descobrir a importância dele dentro daquele contexto. Em certo momento ele começa a se questionar sobre aquilo tudo, que ele passa por várias dificuldades, ele começa a se indagar, igual o Frodo se indagou, poxa, mas teria que ser eu? Por que eu? Tem tantas pessoas mais competentes que existem e tal, mas por que tem que ser eu? No final ele é tentado várias vezes a desistir daquilo, mas ele toma um certo tapa na cara, né? E tipo assim, o Sam, ele tem uma importância tão grande no livro, porque assim, cara, se a gente for analisar que o Frodo era um frouxinho, zoando aqui, sabe? O Frodo era um moleque, o Frodo era um herdeiro, né? E o Sam era aquele carinha pobre que era um funcionário e que tinha uma admiração muito grande e vai junto, né? E ele ajuda que o Frodo consiga a obter êxito. Então, assim, um cara que não era, entre aspas, nada, consegue que o personagem principal tenha êxito na sua jornada. Outro ponto interessante também, a nível de discussão, é pelo professor ser um cara muito católico, né? E o catolicismo ele não aceita a questão da reencarnação. E quando ele pega a questão do Gandalf, que o Gandalf ele cai, ele morre e ele volta. Então, assim, não chega a ser bem uma reencarnação, mas mostra o quanto Tolkien ele era, como é que eu posso dizer? Ele era dinâmico, ele era maleável em certas coisas, que ele introduz isso no livro, que se algumas pessoas de determinadas religiões forem analisar isso, era um tipo, sim, de reencarnação. O Gandalf, ele faleceu e reviveu de uma forma superior. Assim como vários mitos do Buda, do que seja, ele ressurgiu depois da morte dele, mostrando que a morte nada mais é do que a continuação de um ciclo. E ele deixa bem claro isso. A morte não é o final. exatamente. Ele é só um próximo passo para uma evolução superior. Eu quero agradecer a oportunidade. Era só isso que eu tinha que falar. Obrigado. Boa noite. Perfeito, Rodrigo. Foi ótimo mesmo. Gostei. Muito bom. Próximo. Valério. Tá todo. É que eu vi um vídeo outro dia na internet falando sobre a queda do Valéria, seu áudio tá um pouquinho picotado. Chega um pouco mais próximo do microfone. Fala saúde do Valério. Melhorou? Melhorou. Tá me ouvindo? Sim, menino. Tá, Valéria? Então, Só um instante, viu? não, tranquilo. Em vídeo que eu tava vendo sobre a queda de Gandalf por causa do Balrog, né? Falando sobre o sacrifício. O sacrifício dele não foi apenas morrer, mas sim desobedecer a ordem dos Valar, né? Que ele não poderia usar os poderes dele
e tudo mais, mas no final era um desejo deles, né? Por conta que era a única opção, porque se ele não tivesse lutado, o sócio tinha sucumbido, o Balrog pegado o anel, Aragorn corrido e acabado a linhagem, né, dos reis de Gondor. Esse é meu comentário. Perfeito comentário. Muito bom. E essa ideia basicamente é essa daí mesmo. Agora o Jean, né? Tudo bem, Esse gente? Boa noite. tá. O meu comentário é um pouquinho é rápido e fazendo o Wilber Light assim sobre a questão da reencarnação. Eu vou só discordar um pouquinho dessa situação. No caso do Gandalf, não seria tratado como uma reencarnação, mas seria o seguinte. Lembra, Tolkien ele não gosta muito de alegoria, mas mais de uma questão simbólica. Então ele trata, né, se a gente for levar na visão cristã, da morte, Gandalf indo até, vamos lá, totalmente cristão aqui, cristológico. Gandalf indo até o abismo, indo até a mansão dos mortos, ele com o Gandalf o cinzento, e aí ele ressuscita como Gandalf o branco, da mesma forma que Cristo. Então ele morre, ele leva todo o pecado, toda a mácula, e aí ele volta glorioso, entendeu? Então tem esse ponto que eu tenho que discordar um pouquinho. Ainda falando sobre o Gandalf, né, que tava todo mundo falando da questão do sábio, do mago e tudo mais, e dele saber ou não da questão do Balrog, eu acho que vai no sentido do seguinte, Gandalf, ele poderia não saber, ou ele poderia saber que teria o Balrog dentro das minas. Mas a questão aqui não é ele saber, a questão é ele estar preparado, né? E uma coisa que mostra o preparo do Gandalf. Ele estava preparado para praticamente tudo, inclusive para se sacrificar, entendeu? Eu acho que isso é uma das grandes características do ser sábio, do mago Gandalf, entendeu? E era só isso aí. Perfeito, muito bom. No caso, você meio que complementou também o que o Rodrigo falou. Você deu uma segunda visão, no caso, sobre essa questão de reencarnação e tal. É bem interessante, cara. Esse tipo de comentário é o, como pode dizer assim, se vocês me permitirem falar, né? Acho que é a cereja do bolo, assim, de se falar sobre Tolkien, no caso, sobre essas questões mais filosóficas e tal, sobre vida, sobre alma, sobre a morte, coisas desse tipo. Mais alguém? Evandro? É porque o próprio, o Rodrigo mesmo, não quis dizer que Tolkien, o Gandalf não reencarnou no caso, para que Tolkien tivesse que pegar uma visão mais religiosa nesse caso, né? Eu ainda entendi o ponto do Rodrigo que pega na questão da grande necessidade que havia Gandalf no caso, né? Para começar, em ter que substituir a posição do Mago Branco, Saruman, que era o mais importante mesmo da Ordem dos Estranhos no caso, né? Então, pela necessidade, pela importância que é o personagem do Gandalf, houve o retorno dele, né? Que até estava conversando isso contigo ontem, foi até uma quebra, um banho de água fria, porque muitos imaginam que ele foi para Valinor lá e os Valinor enviaram de volta. Não. A gente vai ver mais na frente. A Laís Shawane acho que ia falar. Eu tô tentando aqui aceitar ela, mas não consigo. Foi mandado o convite, eu acho. Não sei se ela não tá conseguindo. Aceitar, no caso, né? Tem algum comentário? Algum comentário interessante, Sabrina? Só pra ver se ela... Não tô conseguindo aceitar, ela tá falando aqui já. Deu um problema aí, mas... Acho que já tá no horário já, né? Mas... Tem algum comentário bom aí pra... Bom não, né? Todos os comentários são excelentes. Ó, tem um da Nayana aqui, bem extenso. Quer ler? Ou quer que eu leia?
Posso ler? Vamos lá. Uhum. Começa sendo alguém que não sabia nada e se encantava com tudo. E aos poucos vai se mostrando o quanto ele percebe seu entorno e suas observações são válidas. Tá falando do Sam, né? A importância de uma corda, coisa boa, boba aparentemente, mas que ele vai e vê o quanto podia ser essencial para a sobrevivência deles nessa jornada. Uhum. Vou me estender porque muito da evolução nele vai ser falado. Assim espero nos próximos capítulos. E agora eu vou fazer uma pergunta. Eu vou chegar aqui para vocês, no caso, para Sabrina e Ave e Paula. O que vocês acharam desse capítulo, Paula? Eu nunca cheguei a perguntar para vocês sobre isso. Então, quer falar, Sabrina? Fala. Não, pode falar. Todas suas, Paulo. Na verdade, para essa semana eu não consegui ler esse capítulo, então não vou opinar. Tá. Só que eu já tinha lido ele antes, entendeu? Mas eu só consegui chegar até os da semana passada. Perdão, gente. Falha minha. Laís, fale agora, então. Vocês me ouvem? Sim? Sim. Sim, Pronto. sim. Pode Era falar. só um comentário para complementar a fala do Rodrigo e esclarecer um ponto que eu defendo sobre o que o Gabriel estava falando também, né? Por que a gente não estuda só a jornada do herói, do Campbell, unicamente? Quando a gente parte dela, a gente usa também a psicanálise como aporte da teoria dele. Nos roteiros dos filmes e tal, você tem uma identidade ali de cada personagem. Quem é o herói, quem é o vilão, quem é o sábio, conselheiro, né? E na jornada da sociedade, isso está muito bem claro, né? Mas por que a gente usa a psicanálise? Porque tem um certo cara, né? O Carl Jung, ele contrapõe Freud, né? Que ele diz que existem arquétipos faz. E que esses arquétipos, essas identidades, elas não são engessadas, elas são maleáveis, tal qual uma máscara que o personagem ele pode vestir ao longo da jornada, né? Um exemplo disso muito claro é Saruman. Saruman ele começa como um aliado, ele começa com o cara do bem, mas aí ele se corrompe e aí ele vira um antagonista, um vilão, entende? Isso vai acontecer com outros personagens de Tolkien também. Um pouco do Boromir, né? Não é, como eu disse, não é aquela coisa engessada. O Boromir, ele vira ali um antagonista no momento que ele quer pegar um anel pra si, depois se arrepende, tem a redenção dele. Tá entendendo? Era só aquele comentário. Certo, Laís. Perfeito. Obrigada, valeu. Quer fazer mais algum comentário, Wallace? Eu não, no caso. Acho que só pode dar um encerramento, no caso. Só primeiro, antes de tudo, eu só queria agradecer novamente a todos pela oportunidade, de verdade. Ver a galera se entrosando e tal é muito bom. E esse capítulo é lindo, né, no caso. É o meu capítulo favorito da Sociedade do Anel. Eu tenho que confessar. E acho que da maioria daqui deve ser o capítulo favorito, tanto do Evandro também, que o Evandro gosta dessa parte também. Eu creio também, né? Exatamente. A gente conversou sobre isso. Obrigada. Encerrar Wallace, por hoje, pela vai. contribuição. Já bateu o horário já. Meus bateu colegas sim. afins, gostariam de falar mais alguma coisa? Só isso mesmo. Agora só esperando aqui a próxima reunião que vai Por ser mim, em maio. de boas, podemos encerrar. Certo, gente, obrigada pela presença de vocês, tá bom? Muito bom, conteúdo muito rico. E a gente pode debater um pouco mais lá no grupo. E daqui a 15 dias nos encontramos aqui novamente, tá bom? Com os próximos capítulos. Boa noite, pessoal. Bom domingo.